essa história do inquérito, né, aberto pelo ministro-presidente do STF, o Dias Toffoli, está causando um rebuliço ali dentro do próprio Supremo, né? Alguns ministros também não gostaram muito de como as coisas se encaminharam, né, Zezé? Pois é, os ministros, assim, você tem claramente, declaradamente, temos o Marco Aurélio de Mello, né? Quem diria? Que falou, isso daí não tem cabimento. Uhum. Depois nós temos também acho que foi o Luiz Fux, né? Uhum. Falou, num momento disso, isso daí vai ter que ir para a PGR, porque não dá para você ser juiz e acusador ao mesmo tempo. Ele foi juiz, acusador, decidiu, não deu possibilidade de sortear. E mais, você viu o Alexandre Moraes ontem, a brincadeirinha que ele fez? Nós temos um modus esperneantes, ou seja, esperneie o quanto quiser que nós vamos investigar. Gente, isso para mim é caça às bruxas, Zezé. É caça às bruxas. Eles querem calar todo mundo. Mas ou seja, não pode falar do Supremo. Mas eles encontraram no Jorge Cajuru. Tomara que o Jorge Cajuru não se acovarde. Olha, eu acho que sei lá, pode ser. A gente nunca sabe, né? Mas, assim, ele pode falar à vontade, o Cajuru, na tribuna. Ele tem imunidade e o Senado não vai deixar acontecer nada com ele. Porque simplesmente não vai dar um deles para o Supremo Tribunal Federal. Isso não. Então, assim, vai ser uma coisa boa de se ver. E agora mesmo, outros deputados vão também perceber que eles têm essa liberdade para sentar a pua, que nada acontece. Igual nada acontece com o Gilmar Mendes quando ele fala lá no Supremo Tribunal Federal o que ele quer, e nós aqui temos que ouvir ele falar da forma que ele se refere às nossas autoridades. É duro, né, gente? O Zezé, tem outra questão também, agora envolvendo o Tribunal Superior do Trabalho, né? Que agora quer revisar a reforma trabalhista. Que história é essa? Oi? Zezé, da reforma trabalhista. Então, hoje, na verdade, o TST julga uma série de questões levantadas com a reforma trabalhista. Dentre as questões que serão avaliadas está aquela de o tempo de locomoção para vir para o trabalho, voltar do trabalho, não ser mais, não contar como hora trabalhada. Essa é uma questão, e várias outras aí. E o TST, o que pretende é chegar a uma súmula, pelo menos, para orientar as outras instâncias da Justiça do Trabalho, que tem batido cabeça, né? Porque a Justiça do Trabalho, com a reforma da Previdência e com a Justiça do Trabalho continua sendo extremamente politizada, né? E com a politização que leva um para um lado e outro para o outro, a Justiça do Trabalho tem decisões sobre o mesmo assunto completamente díspares. E isso não pode, né, gente? Simples assim. Zezé Rose tem uma notícia que está aqui na home do UOL, falando do caso Marielle. A Polícia Federal citou um ex-deputado, Brazão, ex-MDB, como possível mandante da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL. Então, um trecho do inquérito da PF que investiga a obstrução da investigação sobre a morte da vereadora cita o ex-deputado estadual entre os suspeitos de ser um dos possíveis mandantes do crime. Então, as investigações continuam, né? A gente vai vendo aí a movimentação. Vão chegar no mandante, parece, né? Olha, eu torço para que cheguem. Eu acho, assim, delação, eu acho extremamente difícil. Acho que da forma como eles investigaram e chegaram aos executores, né, do crime, eu acho que eles vão ter que usar essas técnicas semelhantes a essas para poder descobrir o mandante também. Porque eu não acredito que alguém que esteja preso vai topar delatar, especialmente porque
A milícia está dentro, tudo quanto é prisão aí, meu filho. Morre. Então, acho que não vai topar isso, não. Mas esse Brazão, desde o início da semana, eu estou ouvindo falar dele. Ele foi deputado ou vereador? Deputado. Condenado por causa do envolvimento dele com milícia lá na zona oeste do Rio. O cara, vou te contar, viu, gente? Mas é uma tranqueira. Só dando o outro lado, né? O advogado Biratã Guedes, ele reiterou que seu cliente nega qualquer envolvimento nas mortes de Marielle e Anderson e, de acordo com esse advogado, o Brazão tem todo o interesse no esclarecimento do crime e colocou à disposição da justiça seus sigilos bancários, fiscal e telefônico. Rose. Certo. Não, é que eu queria lembrar que o prefeito do Rio de Janeiro fez uma reunião, já que nós estamos falando do Rio, né, Zezé? E numa reunião para 80 pessoas e disse aí que os policiais militares são todos corruptos, não sei se você viu. Falou mal do VLT, porque ele está com uma briga com a empresa do VLT, dizendo que ele tem não sei quantas casas para poder reformar e construir, e ele tem que ficar gastando milhões com o contrato do VLT. E isso deu uma saia justa imensa entre a polícia... E o que ele falou? Que o Rio não é uma bagunça. É um termo pior. É um termo pior, deixa eu achar. É esculhambação completa. É uma esculhambação completa. Que eu não deixo de concordar com ele. Eu não deixo mas não concordar, pode falar, mas não pode falar. Por quê? Porque realmente você tem policiais. Claro que o capitão da Polícia Militar soltou uma nota dizendo que se sentiu ofendido e que o prefeito do Rio de Janeiro ofendeu os 45 mil policiais militares, porque ele falou que os bandidos dentro da corporação não é regra, e sim são exceções, né? Então ele falou, é preciso ter respeito. Mas o que a gente conhece do Rio, o que nós temos hoje, é um Rio dado para milícias, controlado por milícias. Vemos milícia que está dentro da PM também. Milícias que estão dentro da PM, tanto que quem foram presos por mandantes do crime da Marielle, um ex-soldado e um policial militar. Então, está lá dentro. Nós tivemos, o ano passado, a prisão de quantos policiais militares, bombeiros? Mais de 80. Então, assim, é uma esculhambação total, né? Agora... pegou mal, mas não deixo de dar razão para ele, não. Tanto que teve a intervenção nacional lá no Rio, porque se não tivesse esculhambado, não teria ido ninguém. Tchau. Gente, precisa ir embora. Valeu, meninas. Tchau, pessoal.